Obrigada, pronto, como eu dizia há pouco, por partilharem este momento connosco. Eu, antes de passar a palavra ao Aníbal, não é, porque nós estamos aqui basicamente para ouvir a ele, eu só queria contextualizar um pouco a edição deste catálogo. Este catálogo surge na sequência de uma exposição que organizamos no Alentejo, em Alvito, num espaço que é de uns colecionadores privados que, para além de apresentarem a sua própria coleção, também estão abertos a propostas de exposições que nada tenham a ver com a coleção. São os colecionadores com quem eu já trabalho desde 2009, mais ou menos, sim, 2009, portanto já existe uma relação de amizade também, mas de trabalho já com algum tempo, e então eu já tinha a intenção de fazer uma exposição com o Aníbal e pareceu-me que lá seria um bom local, até porque o Aníbal tem relações afetivas com Alvito, porque teve uma casa lá 20 anos ou mais até, não é? Portanto, foi um regresso. Foi um regresso para ele também, e para mim também foi, porque eu também vivi lá cerca de 6 meses, porque eu estive a fazer a inventariação e a catalogação da coleção deles, e portanto para mim também foi um regresso a Alvito, e foi muito bom termos feito lá a exposição. Pode parecer que é um espaço marginal, um espaço com menos importância, mas a exposição foi feita como se fosse no melhor sítio do mundo onde se podia expor. Sim, eu também acho que sim, fomos muito bem acolhidos. Pronto, de facto funciona, é um espaço com programação regular e tem tido projetos muito interessantes, não só com a coleção deles, mas mesmo com outras exposições que não são da coleção. Portanto, já agora é a coleção Marinho Gaspar, também convém só identificar, e este catálogo surge na sequência dessa exposição. Foi o primeiro catálogo que a coleção editou, não é? Portanto, eles a partir de agora têm a intenção de continuar a fazer este tipo de edições, mas de facto este foi o primeiro, é uma experiência, ao fim e ao cabo, para eles, esta primeira edição. O catálogo quisemos que refletisse a exposição, não é? Pronto, que tivesse não apenas as obras, mas também as imagens vistas gerais da exposição. Para nós foi importante que assim fosse, e por um motivo muito simples, porque a exposição, como estava montada, pronto, o Aníbal é um fotógrafo que fotografa desde o final da década de 70, e portanto o processo de seleção de imagens para esta exposição não foi difícil, mas também não foi fácil. Primeiro, pela quantidade de trabalho que ele tem. Segundo, porque quando se gosta do trabalho de alguém é sempre difícil ter que selecionar. E, portanto, o critério que esteve na origem da seleção das imagens para a exposição foi olharmos para o trabalho do Aníbal e vermos que questões é que o Aníbal tem vindo a trabalhar, não é? Algumas questões que são recorrentes no trabalho do Aníbal, e então nós quisemos de alguma forma escolher obras que ilustrassem esses conceitos, essas questões sobre as quais ele tem vindo a refletir. E, portanto, a exposição ficou dividida por núcleos, digamos, até porque o espaço tem várias salas. Tem uma sala grande, quatro pequenas, não é? Não é? Que tem. Esta é a sala. É uma escola de Bermudes, não é? Que era uma escola tipo, Era uma com uma arquitetura tipo, não é? Que também há aqui para o norte. Portanto, uma sala ao meio e depois numa ala e noutra duas salinhas. Duas salas mais pequenas. E, portanto, a exposição distribuiu-se por essas salas e embora aparentemente as peças pudessem não ter nenhuma relação entre elas, elas todas tinham a passagem de umas para as outras tinham a ver com esses conceitos e com essas
ideias, não é? Que são transversais a todas as peças que estavam na exposição. Depois, agora, à medida que fomos apresentando as peças, o Aníbal melhor poderá falar. Eu queria-vos só fazer mostrar as peças, o espaço em si e as peças no local. Portanto, as coisas foram divididas por série. O Aníbal apresentou 5 séries de fotografias na exposição. Portanto, tinha uma série que era a série Europa, que é de 2010-2012. Depois a série Ceia, que é esta que estamos a ver. A série Naturezas Mortas, que foi a imagem que vimos anteriormente. A série de Manchester, que eram as mais antigas, que eram fotografias do final da década de 90, e a série Angio, que eram imagens de 2017. Portanto, estas são as mais recentes, que nós também trouxemos 2 também para terem uma noção da escala. Portanto, são de 2017, 2018. Portanto, tínhamos uma sala maior, uma sala central, portanto, que tinha esta série, a série Ceia e a série Naturezas Mortas, e depois as outras séries estavam em salas adjacentes à sala principal. Portanto, só para ficarem com uma ideia da série. E se calhar eu agora passava para as imagens. Sim, para as imagens. Não sei se estou a fazer isto bem. Ok. Podemos começar por estas. Depois, quando quiseres que eu avance, eu vou avançando. O autor falar de fotografia é falar um bocado para dentro, não é? Porque se fala muito para fora, está a desamadilhar 2 tipos de expressões. A primeira do sentido, não é? Daquela que cada um sente à sua maneira, e depois a descodificação, a segunda expressão. E, portanto, falar objetivamente delas é desamadilhá-las, é dar digamos, o nosso conteúdo, que é de cada um, mas ele pode ser interpretativo e cada um tem o seu sentido e o seu descodificar, não é? Claro que nas minhas imagens, e é uma contingência da fotografia, é que é preciso sempre alguma coisa, alguma coisa física para nós termos uma imagem. Enquanto numa pintura, num desenho, acrescenta-se, não é? A fotografia tem que ter alguma coisa que emita luz. E, como dizia o Brecht, citado pelo Walter Benjamin, uma simples coisa, a reprodução de uma simples coisa, às vezes, ou a maior parte das vezes, pouco tem a ver com essa coisa, não é? Que é exatamente este caso. Desde o início que eu vejo a fotografar, que me interessa sempre, não pela coisa que está ali, mas por outros significados que poderão advir daquilo que eu vou captar, não é? Portanto, e nestes conjuntos, nesta sucessão, isso aparece. Quer dizer, há conjuntos que este último, da ceia, não é? Começou por a última ceia, mas depois derivou para outras coisas, não é? E portanto, tem a ver muito com questões existenciais, com questões da vida e da morte, não é? Mas que eu ia para já deixar que visse e que fluísse mal ou bem, mas que viessem a vossa leitura e o vosso sentir sobre elas, não é? Porque o trabalho do Aníbal, pronto, quando eu disse há pouco que há alguns conceitos e algumas questões, não é, que são transversais a todas as imagens. Há aqui algumas que são sérias. Sim. Tipo esta. Sim, eu acho que estas são todas sérias, não é? São tanto a das flores como esta. Embora funcione. Sim, embora também funcione, mas é tudo da... Mas, como eu estava a dizer, o trabalho do Aníbal, pronto, há algumas questões que inquietam, tu não gostas deste termo, mas
vamos dizer inquieta. Sou. E, portanto, sim. Há algumas ideias, nomeadamente a questão da passagem do tempo, da decadência, da perda e da renovação também. E, portanto, foi de alguma forma, olhando para o trabalho do Aníbal, como são conceitos que atravessam quase todo o trabalho dele. E, portanto, esta seleção de imagens para a exposição foi uma seleção pensada, não é, nesses conceitos muito presentes no trabalho do Aníbal. Portanto, aqui, obviamente, a questão da passagem do tempo quer dizer, passo o pleonasmo, é óbvio, não é? Portanto, toda essa questão e a própria decadência, neste caso dos objetos, pronto. Naquele dos mapas também está. Isso foi a minha leitura, não é? Porque o Aníbal tem uma leitura um bocadinho diferente. Por exemplo, eu quando coloquei esta imagem e as relacionei, por exemplo, com umas que já vamos mostrar, que são as dos mapas, em que temos uns mapas que estão amarrotados, não é? Portanto, eu olhei para aquilo e para... É a minha interpretação, claro. E olhei para aquilo e pareceu-me também uma ideia de decadência. Não uma decadência física, não é? Como neste caso, do objeto, mas a decadência de uma ideia de Europa, não é? Portanto, e também me parecem extremamente atuais, não é? Tendo em conta o contexto em que estamos a viver. Portanto, há imagens que estão na exposição que aparentemente podem, do ponto de vista formal, não têm muita relação, não é? Por exemplo, estas com aquelas que eu falei há pouco e que posso mostrar, por exemplo, esta da série Europa. É visível, naturalmente, não é? Que o próprio cenário é fabricado. Não se trata de reportagem, não se trata de tudo aquilo que aparece aí é captado a partir de alguma coisa que ou modifiquei, ou não nestas, mas nas anteriores, anos 60, que eu ia encontrar e que alterava. Há sempre, nem que seja a captação de uma coisa que já existe, há sempre um ponto de vista pessoal, que se não é deste lado, deste ângulo é daquele, se não é neste enquadramento é no outro, mas que tem a ver exatamente com aquilo que se quer, com a intenção que se quer. Na minha fotografia não há aquela questão do imediatismo fotográfico que existe na reportagem, quer dizer, que é traduzido normalmente numa expressão muito vulgar, que é um momento decisivo, que enfim, que é uma expressão que se vê aí a correr, que vem do Cartier-Bresson, não é? Eu próprio não dava esse nome, dava-lhe imagem à la sauvette, imagem de fuga. Eu próprio, que era um repórter, não é? Que era um documentarista, ele próprio ensinava. Eu vi uma exposição dele no CCB, quando ele andou aqui por Portugal a fotografar, no tempo do CNI, não é? Que convidava os melhores para cá vir. E vi, por exemplo, recordo-me de imagens em que estão lavadeiras na margem de um rio para um lençol a secar e estão nitidamente a posar para ele, não é? Não é aquela coisa do repórter que e rouba uma imagem, não sei. Há tempos tive uma agradável surpresa, que estive a apresentar uma análise destas com o Alfredo Cunha, que é repórter, não é? E curiosamente ele também não vai por aí. Apesar de ele ser repórter, também não integra, não adota esse conceito, não é? Que qualquer pessoa normalmente fala, que é o tempo na fotografia. Claro que para mim não me interessa o tempo, me interessa o tempo antes, que é quando eu penso sobre as coisas, não é? E quando fotografo, pode ser agora, pode ser logo. E o tempo posterior, depois da pós-produção, em que eu ainda tenho uma possibilidade de intervenção, não é? Que vai ao encontro daquilo que me ocorre, não é? Que são as minhas ideias básicas e que muitas vezes depois se alteram no decorrer do percurso, não é? Foi o caso deste projeto. Comecei com um conjunto de imagens e depois ele evoluiu, não é? Ele próprio evoluiu e seria imparável, não é? Até que, na altura, para aí. Olha, não nos queres falar da questão do referente? Nós tínhamos falado que, não é? Tínhamos... Sim, claro, que é isso que eu acabei de dizer. A fotografia precisa da coisa para ser fotografada, que o Barthes chama de referente da fotografia, não é? Pois o que é o referente destas fotografias?
mas é alguma coisa que se trabalhou, não é? Para se, depois se captar, depois se iluminar e captar a imagem e trabalhá-la. Portanto, claro que o referente objeto, como eu comecei há bocado a dizer, o próprio Brecht pediu, não é? O referente, que é uma coisa, depois pode ter o significado de outra, não é? Que é o caso que eu, desde que me conheço a fotografar, me interessou por isso. Lembro-me, a primeira exposição que participei foi uma exposição coletiva na Harvard, não é, quando comecei a estudar fotografia, e que já nessa altura o trabalho que eu lá expus me encaminhava para aí. As coisas que lá estavam pouco tinham a ver com elas próprias, mas com outras coisas, uma segunda camada, digamos, interpretativa, dedutível, que está nas coisas, mas que não é essa camada física básica, inicial, mas a outra, o outro significado que está da metáfora. E daí é que vem o título também da exposição, não é? Transferência, no sentido de transferir significado, não é? Nada é aquilo que aparenta e, portanto, há uma transferência de significado no trabalho do Aníbal. E daí, pronto, o título que... No fundo é pensar um bocado sobre o que é que me interessa, não é? Eu não sou repórter, não ando à caça de imagens, portanto, interessa-me, deixa-me lá ver o que é que... Interessa-me pensar sobre, não é? E refletir sobre coisas e seguir, pronto, tentar fazê-las dentro da viabilidade física e material, não é? Claro que eu preciso dizer que não... que falar sobre cada imagem é desarmadilhá-la, não é? A gente sabe que, oticamente, o olhar, o nosso ver, a ótica para a narrativa, não é? A imagem levada ao cérebro através dos neurónios, logo é uma imagem psicológica, não é? É uma imagem individualizada. E, portanto, se uma pessoa começa a falar muito sobre a imagem, qual é o seu significado, está a fazer um dirigismo, digamos, à interpretação. É muito mais interessante permitir que cada um a leve para o sítio onde quiser. Quando foi feita a primeira vez que apresentei a exposição que tem os mapas, não é? Houve uma pessoa que fez um texto sobre... Foi Fátima Lambert. Sobre um texto sobre... que conduziu o conteúdo para o outro lado completamente diferente daquilo que eu tinha pensado e imaginado inicialmente. Mas tudo bem, não é? É isso que enriquece. Sim, o trabalho. Ela levou para a ideia da viagem. Há um texto publicado. Sim, que ela fez sobre isto. Esta é da série Ceia, não é? Em que há uma... Tu fazes uma... Eu digo no texto, um pouco como ao casal Becher, tu fazes uma serial assim. E eu acho que estas são imagens com muita força. Eu não sei se querem colocar alguma questão sobre... Podíamos conversar, é mais interessante até. E eu também gostava de ouvir estas coisas horríveis, feias. Deixa-me perguntar então uma coisa. Depois de uma série que cria e ao longo do tempo passado, sei lá, meses, consegue vir-lhe à memória ou à mente uma nova reinterpretação das suas obras? Sim. E que podem até fugir num sentido até muito, digamos, diferente do que aquele inicialmente que pensou. Sim, pode acontecer. Especular sobre aquilo que já está feito. Não é? Porque, no fundo, há aqui matéria de documentarismo, digamos, não é? Conceptual. O documentarismo tem a ver com questões de social, não é? Mas há aqui coisas que tem a ver com a nossa própria evolução ao longo da vida, não é? Exatamente. Se pode fazer... Sim. E depois acontece, muitas vezes, haver coisas que se fotografaram no conjunto e que, na altura, até nem se optou por, não é? Por selecionar, porque também não se vai buscar tudo. E mais tarde, numa revisão, disse, isto é muito mais interessante até, não é? Isso acontece muitas vezes. Claro que hoje temos uma possibilidade grande de fazer estas coisas grandes, cheias de resolução. Tecnicamente, a técnica evoluiu para processos de fotografar que nunca houve, como há hoje. Não é? Vejamos, até para aí aos anos, até a terceira digital, até ao fim do século, do milénio,
nós só imprimíamos o preto e branco, fazíamos laboratórios de preto e branco, tecnicamente era mais difícil. O Rui imprimiu, vocês imprimiram cibacrómicos, certo? Mas era uma coisa, um achado, não havia ninguém que fizesse isso no país, não é? Vocês fizeram e fizeram bem, é um processo muito artesanal, a partir do positivo, do diapositivo para positivo, não é? Há bocado compraram uma imagem do Tomás Ruff. O Tomás Ruff, eu tive uma exposição em Magalhães, no início dos anos 90. Nós colaborávamos com o Instituto Alemão de Tatuete, que tinha as melhores exposições que andava a correr pelo mundo, não é? E vieram fotografias, retratos, aquela série de retratos do Tomás Ruff, com 2,5 metros impressos em cibacrona, nessa altura era cibacrona. Uma pessoa olhava para aquilo e ficava projetos em bico, não é? Mas os portugueses não tinham possibilidade de fazer, não é? Eu, quando cheguei à Inglaterra, a primeira vez em setembro de 97, fiquei abismado. Tinha um laboratório só para mim, não é? Com 3 ampliadores para fazer o que quisesse. Tinha uma rotativa a funcionar 24 horas para imprimir a cor, não é? Pelo processo C41. Não é? E comecei inclusive cheguei a fazer fotografia a preto e branco com papel de cor, que era muito fácil, mais fácil até do que. Não é? Mas isto para dizer o seguinte: no início do milénio para cá, a tecnologia evoluiu de tal maneira que, claro, a gente vê por aí que toda a gente hoje faz fotografia, não é? É uma coisa, um lugar comum. Cada um telemóvel, temos aqui um exemplo, não é? Há uns anos participei de uma exposição que estas nada indica que são feitas com telemóveis, não é? Eu dou aulas e tenho alunos que me apresentam coisas com o telemóvel, eu fico abismado, impressões que fico, como é que é possível isto, não é? Mas participei de uma exposição em que era feita com telemóvel, mas tinha que ser degradável, tinha que aparentar fraca qualidade técnica, não? Se apresentasse boa qualidade técnica já não era aceitado, não é? Era a degradação da técnica, não era o início. Mas de facto evoluiu para formas de captação de imagem, pós-produção. Nós estamos sentados, o nosso laboratório, a nossa câmara escura, é uma secretária, um bom monitor, não é? E trabalhar ali, depois uma boa plotter para imprimir, com ótimas condições de impressão. Estas imagens, neste papel da Canson, podem durar centenas de anos. Está testado nestes pigmentos, não é? E com estes papéis, há testes feitos, normalmente são feitos em Rochester, e por centenas de anos em condições. Sim, condições ideais de preservação. Mas nunca houve isso, a fotografia a cor, pelo processo vectográfico, como dizem, não é? Pode durar 20 anos. Todos nós temos fotografias em casa a cor que se escoraram, estão esverdeadas, estão magentadas, não sei o quê. Porque é um processo que se degrada facilmente. Este processo não, é um processo que dura, veio trazer à fotografia grande durabilidade e possibilidade de se ampliar coisas de tamanhos grandes. O único aborrecimento com os tamanhos grandes é a gente depois recujar as costas e é muito difícil, não é? E não sabemos bem onde é que depois se podem armazenar as coisas. Mas realmente a gente olha, o fotógrafo, o tamanho destes normalmente é uma escala com espaço, não é? E maiores, estas por exemplo são quadradas, são maiores. Mas nós temos sempre a tendência de esta é da década. Ver o bronzinho, a definição, e isto realmente hoje, em termos tecnológicos, é brutal, não é? Permite fazer. Há aqui processos, e eu isso posso falar, há aqui processos que vêm da prata, por exemplo, estas a preto e branco, foram captadas em Seychelles, em prata, em filme, estas a cores também, à mesma altura. E depois digitalizadas num bom scanner, que isso há coisas magníficas, não é? E que permite depois imprimir 1 metro. Não era possível ampliar 1 metro. Com por exemplo, esta imagem, estas duas, por exemplo, não era possível imprimi-las, ampliá-las para este tamanho, por um processo óptico, processo de ampliação. Cada grão da prata ficaria para muito. Era possível, mas fica muito degradada, não é? Isto não, com um bom scanner, nem se vê grão, só fica a olhar para aquilo abismado, não é? O Aníbal, posso dizer, não é, que tu fazes o processo todo, não é? Desde a captação da imagem à produção, não é? À impressão da imagem. Já vem de uma prática do laboratório, não é? Nós fazemos tudo, não é? E em Portugal sempre fizemos tudo.
Eu recordo a primeira vez que ia ao Moado da Fortuna, a Paris, falava com algumas pessoas, imprimir, nós nem pensávamos nisso. Há laboratórios, porque havia ótimos laboratórios. Não havia, todas as galerias em Paris tinham o seu laboratório e até viviam um bocado disso. Não é? Por exemplo, o muito conhecido, o Salgado, não é? Tinha um tirante, ele entregava os negativos e eles faziam as provas de contacto, ele já sabia o que ele queria, não é? Selecionava mais daqui, mais daquela, mais para ali, mais para ali, não é? E não perdiam tempo, entre aspas. Não é? Nós falamos, é por isso que eu digo que muitas vezes falamos nós com elas. O espaço laboratorial permitia isso, permitia estarmos ali a falar com elas, a falar mesmo, no sentido de chamar nomes, às vezes, quando saiu mal, ou ficarmos contentes e falarmos bem com elas, não é? Hoje também acontece isso, quando estamos à espera delas a sair da plota, também estamos a olhar e tal, e de outra maneira, mais fácil, é tudo muito mais facilitado, desde que se controla o processo, é todo ele mais simplificado. Esta série é da década de 90? Para uma resposta, que houve uma exposição que era nos múltiplos em várias cidades do país. E era uma frase de Torres, que era universal, é o sítio menos das paredes. Sítio menos das paredes. Se não é assim, o conteúdo é este, é aproximado. E fiz esta imagem e, na altura, o pai, vocês conhecem, agora, ele estava na Escola Soares Reis e ele fazia serigrafias grandes, de tamanho grande. E elas, esta e as outras todas, mais pessoas que intervieram, não é? Foram serigrafadas. Eu tenho lá a série 2 ou 3 serigrafias. Feitas a partir desta. E já agora, por curiosidade, o é feito a partir do negativo. Feito a partir do negativo 6.6. Na altura nem se digitalizava a imagem, era de um positivo, eu fornecia o positivo. Okay. Eles produziram, talvez numa repromassa, já não recordo como é que eu fazia, mas não havia sequer digitalização. Não é? Sim, que interessante. Estas foram as que fizeram. Estas não, mas as desta série a cores foram as tuas primeiras imagens a cores. Talvez, sim. Estas foram feitas quase marginalmente, lá está, exatamente. Bem dar a resposta. Eu estive em Inglaterra durante um ano, seguido, e era um trabalho compostrado, que tinha a ver com coisas arqueológicas, uma arqueologia contemporânea, arqueologia do nosso tempo, não é? E andei ali nas zonas destruídas, arqueológicas quase, da Revolução Industrial, não é? Aquelas antigas fábricas de Manchester. E esta foi feita numa zona termal, zona de Matlock, que era uma fábrica que também, em 97, tinha havido ali uma crise também da indústria inglesa, de não sei o quê, e uma série de falências, e esta estava toda derrocada. Eu sei que às vezes ia para lá, estava um dia inteiro lá perdido. E estas da cor são feitas em Manchester, por trás das antigas fábricas, com aquela patina escura, né? E havia ali uns campos, onde eles voltam meio queimados. Penso que havia ali uns armazéns de uns indianos, ou coisa parecida, que volta e meia queimavam lá uma mata de coisas. E eu andava sempre lá na bichurice, desculpa o termo, mas andava sempre lá nos lixos, eu dizia que era o fotógrafo dos lixos, não é? À procura das coisas que me interessavam, para referenciar os conteúdos que me interessavam. Estas das cores. Foi um filme que fiz, 1 ou 2, assim, já por acaso, e nunca sequer usei. Depois, mais tarde, é que fui ver aqui, olhei e disse, está aqui matéria. Não é? Que me interessou. Posso colocar uma questão? Tu começas a fotografar a cor quando vais então para Londres, mas foi a técnica que, não é? Foi o facto de teres a possibilidade de usar, não é? Sim, de usar, não é? Aliás, cheguei lá e via a malta no silêncio, tinha um espaço muito agradável, havia uma mesa de luz com a estrela das cores, não sei, e os fulanos vinham com o saquinho, com um corredor ao meio, entravam numa porta rotativa, saquinho, metiam a impressão, não é? Que já estava impressa, para revelar uma maneira, e iam esperar, ler um livrinho e tal, mesmo típico, não é?
Eu não duvido, 3 ou 4 minutos, paravam, depois iam ver a prova, da mesa de luz, pronto, eu comecei também a usar, comecei a levar papel daqui, que era muito mais barato que lá, não é? O quê? Levava papel de cores daqui, comprava na Kodak em Santa Catarina, fazia um preço especial, cheguei a levar papel daqui para os ingleses, porque eles usavam muito a Fuji lá, que era, não é? Porque a Kodak era super cara em Inglaterra. E eu comprava, eu via um papel Kodak e dizia como é que este gajo como viu o Kodak. Lá me pediam, às vezes eu levava papel daqui para lá, mas levava grandes pastas, 50, 60. Lá estava outra contingência, que nós só fotografávamos até 50, 60, só imprimíamos até 50, 60, não é? Que não havia. No preto e branco, sim, no preto e branco havia rolo, papel em rolo. Eu participei numa exposição no Rivoli, quando o Rivoli foi para obras, antes do Rivoli ir para obras, foi o lançamento do plano diretor municipal, se não estou engano. E, portanto, fui eu, Manuel Magalhães, o Armando Alves e o João Paulo Sampaio. E dávamos 3 metros por 5 metros, para cada um fazer o que quisesse, não é? Eu dividia aqui 3 metros por fotografias de metro por metro, o Manuel também, e eu passei 2 dias na Kodak, em Santa Catarina, a imprimir, com os técnicos, imprimir as fotografias do Manuel Magalhães, a preto e branco, mas no papel a cores. Bem, era uma dor de cabeça terrível. Bastava haver uma densidade diferente de uma para a outra, para a coloração já ser mais agastalhada, menos agastalhada. Foi muito complicado. Eu cheguei ao fim de 2 ou 3 dias e disse: eu não vou fazer as minhas aqui, vou-me embora para casa. Pus o apartamento de Pantanas, tive umas coletes da Acinox que o Manel me fez, não é? Com rolos daqueles de PVC, de saneamento, não é PVC, é PVC, eu acho que é. E ampliador para a parede, rolo de papel, fita cola, tive uns dias aquilo de Pantanas e a rolar ali à unha, não é? De um lado para o outro, uma coisa doida, não é? Mas fiz. Bem, mas claro, lá está, imagens de 1 metro, era um grão enorme, de tal maneira que eu quando tive que retocar, era com pincel, com tinta tocava a fazer assim, não é? Bater. Portanto, estão a ver, não é? Como é que era o processo. Mas saiu bem, foi a minha única vez que fiz impressões desse tamanho, mas foi uma loucura, que seja, era inviável continuar a fazer esse formato, essa dimensão. Hoje, vejam, com isto, sai. Qual é o máximo que consegue? A plotter tem 1,12 m. Ok. Não é? Mas depois pode ser até 3 metros. Sim. Então, se quiser. Não é? Vou pôr É muito complicado manusear a arte com facilidade para as coisas. Não é? Hoje, claro, há papéis, estes papéis vão se inspirar aos papéis tradicionais, os papéis varitados. Isto é o papel varitado da câncer. O que é o papel varitado? É o papel que leva uma camada de sulfato bárico para tornar e uniforme. É o papel varitado. Esta exposição, este trabalho tem a ver com os 90 anos da celebração dos 90 anos da primeira angiografia, feita pelo Egger Luís, não é? E foi feita a pensar nisso, não é? Foi com uma exposição, um catálogo também, não é? E depois derivei a partir daí para outras coisas. A exposição fechava com esta série, exatamente porque, pronto, no percurso que fizemos da exposição, eu quis terminar, digamos, com a renovação, não é? E eu associei estas imagens a uma ideia de perpetuação de espécie, de renovação, não é? Portanto, claro, mais uma vez, o Aníbal, não sei se pensou nisso quando as fez, mas acho que sim, não é? Há coisas que às vezes são... E, portanto, estas peças fechavam a exposição, por isso é que elas no catálogo, que obedece à cronologia não, à disposição da exposição, elas fecham a exposição. Porque também no trabalho do Aníbal há também uma ideia de renovação que está sempre presente, não é? E, portanto, não quis deixar de escolher uma série de imagens que remetessem para essa ideia. E, portanto, fechamos a exposição com esta série da Angio. Ok. Não sei se... Só quiser
conversar um bocadinho. Estamos aqui para... Não é? Tivemos só mais uma exposição, os autorretratos. Inicialmente escolhemos esta mas depois optamos por esta, como ideia de autorretrato. Esta aqui. É que não parece, mas é uma imagem extremamente... tem muita definição, tem muita definição. Tem digital Do pé, é impressionante esta imagem, é muito forte. Eu não sei se nos querem colocar alguma questão, quer dizer, nós, mais ao Aníbal. Mas é tipo que o trabalho é teu. Pode falar, definir-se algum dos seus trabalhos como naturezas mortas? Sim, por exemplo, aqueles que têm As laranjas. Isto também. Mas este. Podemos ver logo. Aliás, esse é mesmo naturezas mortas que lhe chamam, não é? É, o outro é. Natureza morta, exatamente. Aquele das laranjas ainda falta acabar a última imagem. Que ainda está em processo de transformação. O referente ainda está mas está muito demorado. Está a dissecar. Dissecou por um bocado. Porque aqui nesta escala do tempo, muitas coisas se reportam ao tempo. Até Isto está. e que é... Mas não há um tempo de minutos, não é? Sim, que é a questão da duração. Claro. Que é associado ao tempo. Eu acho que há Duas acessões. Que é a duração e a espera. Eu acho que a espera, até mesmo para o fotógrafo, muitas vezes, não, se está-se à espera de alguma coisa e surge, não é em termos fotográficos, mas a espera da vida, não é? E aparecem oportunidades. E aqui é muito a ideia de duração. Há aqui, se é essa uma preocupação. É a questão da vida e da morte, é a questão da nossa própria existência, não é? Que é muito transitória, não é? Muito rápida, não é? E, claro, isso põe questões. A grande injustiça humana devia melhorar muitos centenas de anos. Sim, sem haver a decadência física, não é? Ter sempre com saúde, não é? Claro. Pelo menos podemos estar mais velhos, isso não tem problema, Quando mas... precisamos de alguma coisa disto, vamos embora, acabou. Isso é que Não chato. é uma coisa... Nós devíamos viver 300 anos e ao fim de 300 anos... 300 é capaz de ser pouco. Uma coisa que... Tchau, acabou. Pronto, é. Mas no mínimo 300 quando anos. quiséssemos, desligávamos Exato, desligávamos o exatamente. interruptor, não é? Mas pronto, andámos aqui a saborear isto. Quando começamos a saborear, pronto, começam a aparecer os problemas e a gente vai-se embora. Quando sabemos alguma coisa, não é? Já vamos embora. Isso é uma grande injustiça, não é? Porque passamos a vida num processo de aprendizagem sempre, não é? E de experimentação. Quando começamos já a saber, a ter maturação sobre as coisas, não é? E interessarmos menos a questão formal e mais o conteúdo das coisas, já pronto, acabou. Acho que agora por acaso estou numa questão que também é importante, que é, acho que aqui estão compatibilizadas as exigências, portanto a questão do conteúdo, mas também as exigências formais e técnicas. Gostava de saber se Vamos lá ver, eu venho de uma aprendizagem formal que eu fiz, não é? Vejamos, nos anos 70, eu comecei até pouco formal, comecei a fazer fotografias na guerra, não é? E comecei a fazer fotografia, captação de imagem, fotografar, então, e depois não apoiava, dava outros para apoiar na Guiné. E comecei a fazer fotografias de coisas fortes de guerra, para disseminar, para mandarem para cá, não é? E os soldados mandavam para cá, eu sei que mandavam, não é? Eles pagavam-se a ampliação, conjuntos e imagens pequenas, portanto era pouco formal, não é?
Mais tarde, quando comecei a ter escola, no início de 80, não é? Começou a ser muito mais formal a questão da composição, da preocupação pela o que é que fica lá dentro, não é? E isso é um vício que se tem, não é? Que é, se eu posso pôr uma linha de determinada maneira, não vou deixar de pôr, não é? Vou olhar para isso, vou ter o cuidado de fazer, não é? Portanto, há sempre essa questão formal. Há a questão formal, mas que se relaciona com o conteúdo. Que não, para não constituir ruído para deixar passar o conteúdo. Não é? Porque a gente às vezes olha para uma coisa que até pelo mal fazer, mesmo do ponto de vista formal, faz com que não se percepcione, não se assuma, não se leia, não se integre, não se coma, entre aspas, o que lá está devidamente, não é? E se tiver cuidado de que isso não constitua a essência da questão, não é? Acho que é importante. Se for compatível, claro. Não é? Deixar o conteúdo passar e o formal afirmar-se o menos possível e por isso ser cuidado. Quanto mais cuidado é, menos ele se afirma. Não é? Sim. Eu não sei que horas são, mas sei que o nosso... Pois, É. já fomos. É.